gente começar a nossa jornada de estudos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Jesus abençoe a nossa tarde. Aqueles que estão conosco, né, pela internet, sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, só escrever no chat aí, que a Gabriela passa a pergunta, passa a sugestão, tá? Então, fique à vontade para a gente participar juntos mesmo, tá bem? Então, vamos fazer nossa prece inicial. Vamos lá? Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, nossos mentores espirituais que mais uma vez nos amparam, nós agradecemos imensamente por essa oportunidade de estudo, de mais uma tarde de aprendizado e de crescimento. Pedimos aos nossos mentores que abençoem as nossas mentes, o nosso coração, que ele esteja aberto para ouvir e compreender os ensinamentos de Jesus. Que os nossos irmãos desencarnados aqui presentes também possam sentir essas boas energias e saírem daqui mais fortalecidos e confiantes na sua jornada. Fique conosco, Jesus, e nos ampare em mais uma tarde e mais um dia de estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos começar hoje como sempre, né, com os Atos dos Apóstolos, depois nós seguimos o livro Céu e Inferno, e no final uma ou duas questões do livro dos Espíritos, tá bem? Então, eu trouxe hoje aqui só uma figurinha para a gente ver, né, a questão do Templo de Jerusalém. Por que eu trouxe o templo aqui? Só para a gente, vamos olhar. Porque essa é uma figura, né, do que seria o templo, porque nós sabemos que ele foi destruído aí por Tito no ano 70 depois de Cristo. Então, esse seria o desenho, né? Um grande átrio externo, né? Depois uma parte, deixa eu apontar com a setinha aqui, uma parte, tá dando para ver? Mais no meio aqui, que era o espaço dos santos, que também tinha um átrio das mulheres aqui, e a parte mais íntima seria os santos dos santos. Mas por que isso é importante? Porque pelos desenhos desse tempo na época de Jesus, o sinédrio funcionava no cantinho aqui. Então era uma sala acoplada ao grande templo de Jerusalém, onde Paulo vai ser levado para ser julgado, onde era essa assembleia dos fariseus para julgar aqueles que eles julgavam tinham afetado as leis mosaicas, tinham desrespeitado a Torá. Então era acoplado aí. E um dos grandes problemas foi quando eles reconstruíram o templo na época de Herodes o Grande. Nessa parede externa aqui, ele fez um forte, que é o chamado tal da Antônia, né, onde Paulo vai ser levado. Uma carceragem, que na verdade era um palácio, né? Era uma fortaleza, que ele chamou de Fortaleza Antônia, era acoplado. E os judeus consideravam essa construção de Herodes o Grande, ele fez para agradar os romanos, mas os judeus consideravam essa construção uma afronta, porque quem deu a planta do templo foi Deus para Davi. Davi passou a planta para Salomão, seu filho. Salomão construiu o templo. Por isso que ele levou o nome de Templo de Jerusalém. Templo de Salomão, Templo de Jerusalém. Só que ele foi destruído. Então, quando Herodes o Grande põe uma Fortaleza Antônia, junto com o templo, isso já era uma abominação para os judeus. Mas eles aceitavam que o Império Romano dominava. Né? Então, era essa a estrutura. O que resta disso aqui hoje? O Muro das Lamentações.
A gente vê os judeus vão lá, ficam balançando na frente do muro, colocando papelzinho. Por quê? Segundo o judaísmo, ninguém pode ficar parado diante de Deus. Por isso que eles ficam balançando. Né? E o papelzinho, porque eles acreditam que com a vinda do Messias vai ser reconstruído o que seria o terceiro templo, seria o templo definitivo. Né? Então, o que restou disso aqui, dessa construção grandiosa, foi um pedacinho do, vamos dizer, do arrimo, do muro disso aqui, que é o tal do Muro das Lamentações. Tá? O que a gente tem nesse lugar hoje? Aquela mesquita enorme, que tem uma cúpula dourada, tá? Que é a mesquita de Omar, porque esse morro onde foi colocado o templo é considerado sagrado para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Então hoje tem uma grande mesquita, porque os muçulmanos depois dominaram isso, o templo foi destruído, o que ficou do templo? Um pedaço do muro, que é o Muro das Lamentações. E só então um local sagrado para pelo menos 3 segmentos aí religiosos que tem muita complicação, na verdade, com isso aqui. Beleza? Certinho? Então, Paulo está aqui na Torre Antônia, na Fortaleza Antônia, e ele vai ser levado para o Sinédrio. Ele estuda aqui ao redor do templo. Certinho? Quando Jesus expulsou os vendilhões, foi daqui, do átrio externo, onde ficava o povão. Certinho? Beleza? Então, vamos lá. Então, hoje quem vai falar é a Vanessa. Vamos lá. Quer ver? Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem de máscara? Então, tá bom. Então, o trecho bíblico hoje vai de Atos 22, 30 a 23, 22, tá? Então, no primeiro momento, nós vamos ver Paulo diante do Sinédrio. Então, Cláudio Lísias, né, que era o governador, ele notificou o alto tribunal dos israelitas que Paulo seria inquirido pelos juízes, os juízes do Sinédrio. E, ao mesmo tempo, ele teve algumas regalias que Cláudio Lísias o proporcionou durante esse período que ele estava na Torre Antônia. Então, uma dessas situações foi a visita da irmã dele, Dalila, e do sobrinho dele, Stefânio, um momento que trouxe para ele muita alegria, que ele estava lá, né, muito tenso, mas muito esperançoso com relação ao que aconteceria, e aquele momento foi um momento muito aconchegante para ele, mas que naturalmente, a Dalila, pelas convicções religiosas dela, ela não tocou em momento algum de assuntos religiosos com ele. Né? Naturalmente, ela ficou lembrando o passado, eles choraram muito, e o Paulo ficou muito, assim, admirado pela capacidade que Stefânio tinha, né, de conduzir as coisas, as conversas, e ele era uma promessa mesmo de futuro para aquela situação. E mais adiante nós vamos ver por quê. Então, né, como essa arguição seria na parte da tarde, após o meio-dia, Paulo foi conduzido ao Sinédrio. E aí, nesse percurso, nesse trajeto, ele foi se lembrando de tudo que ele fez a Estevão. O tempo todo, ele se pegou pensando nisso, e isso deu uma força adicional a ele para lidar com toda a situação com mais tranquilidade e muita fé. O trecho de 23, 1 a 10, é o discurso de Paulo. Então, Paulo, né, depois que o sumo sacerdote chamava Ananias, né, ele se prontificou a falar e a acusar, ele deu a palavra a Paulo. E aí Paulo começou a sua defesa, muito respeitoso, mas começou uma gritaria, um riso, falação. E aí Ananias interrompeu e falou para ele assim, mas como que você tem a audácia de desrespeitar as tradições judaicas todas, com injúrias às memórias dos nossos profetas?
Então, tudo isso em função dessa obsessão que você está pelo carpinteiro nazareno. E aí Paulo rebateu, né? Dizendo que homens como ele se assemelhavam a sepulcros caiados, né? Ele faz menção àquela parte que Jesus nos fala, em Mateus 23:17, que muitos dos homens são sepulcros caiados, né? Bonitos por fora e podres por dentro. Então, isso incomodou demais Ananias, que na mesma hora mandou desferir, né, os lábios dele, do Paulo. E aí, lógico que os soldados açoitaram Paulo, começaram a feri-lo. E Cláudio Lísias ficou, né, esperando o momento oportuno de agir, deixou tudo acontecer. Aí começa o diálogo interessante que eu vou reportar a vocês entre Ananias e Paulo, que é a parte do discurso dele. Ananias falou, né? Você deveria morrer como teu mestre, preso numa cruz. Aí Paulo disse para ele: eu não mereço a cruz do Redentor. A sua auréola é tão gloriosa que é demais para mim. Mesmo que todo sofrimento que eu mereço sofrer, porque eu sou realmente um pecador, e ele não, né? A política e o poder, ele estava dizendo isso para Ananias, ofuscaram a sua visão e o distanciaram, né, do verdadeiro espírito das visões sagradas dos profetas. Aí ele continua: os cristãos não esperam por isso, confiam e sabem que viverão uma vida espiritual. Isso aqui que está acontecendo para nós cristãos não tem valor, a vida na terra. O que realmente tem valor para nós é a vida em espírito, que nós temos certeza que é o nosso encontro com Jesus. Então, ele continua: pode me ferir o corpo quanto você quiser, que o meu espírito está ancorado no Cristo. E todos os cristãos, como os antigos profetas, trabalham para a crença em Deus e para a ressurreição da carne. O nosso mundo é ilusório e fecha, né? O evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fastos da antiga lei. Aí essa hora virou uma grande bagunça, uma balbúrdia, os saduceus brigando com os fariseus. Embora fossem todos judeus, eles tinham divergências, né? Porque os saduceus não consideravam a ressurreição. E foi assim, na verdade, o sumo sacerdote não estava querendo interferir, porque se alguém mais assim, acalorado, matasse Paulo, seria ótimo. Então ele recuou o máximo que pôde. Aí nesse momento, quando ele tentou intervir, ele não conseguiu mais. E aí foi a hora de Cláudio Lísias entrar, e ele, né, ordenou assim que o Ananias encerrasse a reunião ali e que ela fosse adiada, né, o julgamento de Paulo fosse adiado por mais 3 dias. Então, Paulo foi conduzido, né, aí já é o trecho de 23 a 11, Atos, né? Paulo foi conduzido à prisão e ali, na torre, ele recebeu cuidados médicos, recebeu alimento, ele descansou. E é bonita essa parte, né, do texto que fala que ele espiritualmente se via muito forte, mas fisicamente ele estava exausto, cansado, ferido, enfim. E ele pôde, através desses benefícios que Cláudio Lísias deixou, receber a visita de amigos mais próximos, e ele foi visitado por Lucas e Timóteo. E a um dado momento, ele começou a questionar: mas será que eu devo mesmo ir a Roma? Né? Será que vai valer a pena? E ele, mediunicamente, foi inspirado por Jesus, e ele disse, né, que regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a sua consciência. Guarda teu bom ânimo. Assim como fizeste por mim em Jerusalém, o faça também em Roma. E Paulo tomou novo ânimo, né, ficou aguardando o momento certo que ele deveria ir a Roma. Mas aí, né, os judeus ainda muito incomodados, eles se reuniram e eles planejaram matar Paulo. E para isso, o que eles fizeram? 40 daqueles homens mais fanáticos combinaram que eles iam entrar num esquema assim, de pararem de comer e beber até que Paulo fosse morto.
mas eles iam surpreendê-lo, né, no Sinédrio, armar uma emboscada, para que ele ali, nessa audiência de julgamento, que ele fosse morto. Então, o que aconteceu? Stefânio estava presente, e ele, naturalmente, correu ao encontro do tio, comentou com ele qual era o plano, né, dos judeus, e tudo que estaria por vir. Então, ele pediu para que um soldado, né, um centurião, acompanhasse Stefânio até o governador, que era o Cláudio Lísias, e contou tudo para ele. Falou, estão tramando contra meu tio, vai ser na próxima reunião e tal. O meu tio pediu para que eu te avisasse. Aí falou, olha, eu vou tomar algumas providências, vou ver o que eu vou fazer, mas até o momento não comente isso com ninguém, né? Uma ideia de que os planos pudessem ser atrapalhados se a notícia veiculasse. E aí, tema para o próximo estudo vai ser esse momento em que essas providências em relação a Paulo serão tomadas. Sim. O que acontece aqui, gente? Olha para vocês verem só por que Paulo gerava tanto problema. Porque Paulo, apesar de ter nascido na Cilícia, o pai dele tinha cidadania romana. Então, Paulo nasceu cidadão romano. E ele estava sob os cuidados do Cláudio Lísias, que era o representante do exército, era um quilarca, ele era chefe de 1000 soldados. Então, Paulo estava sob a proteção e a guarda dele e sendo julgado pelos judeus no Sinédrio. Né? E Paulo não era bobo de jeito nenhum. Ele conhecia o judaísmo. Quando ele viu aquele Sinédrio com aquele ambiente, ele tocou no assunto que ele sabia que o pau ia quebrar. Quando ele fala da ressurreição. Aí, por quê? Tinha uma facção do judaísmo, que são os fariseus, que acreditavam na ressurreição, que estava tudo certo. Mas tinha um grupo, que era um grupo aristocrata, altamente rico, que eram os saduceus, que não acreditavam nisso. E eles entravam em brigas ferrenhas com isso. Eles tinham as funções mais ou menos divididas. Diga. Uma ressurreição ou a reencarnação? Nenhum, nem no outro. Os saduceus eram complicados. Eles tinham, porque essa ideia da ressurreição, da pluralidade, era muito clara para a imensa maioria dos judeus. Na reencarnação, que é o que Kardec chamou de reencarnação. Era muito clara para a imensa maioria dos judeus. Tinha visto na Torá e tinha isso na Torá oral, que era aquela coisa que passava. Os saduceus não acreditavam nisso. Na ressurreição, que a gente ressurgia, apesar de estar claramente escrito na Torá, né, são 5 livros do Antigo Testamento, vários profetas falavam disso. Mas os saduceus eles estavam muito mais preocupados com poder, dinheiro e as relações políticas com Roma do que com a parte religiosa. Então, e eles entravam nessas intrigas com os fariseus. Então, Paulo usou isso. Quando ele entra lá e vê aquele ambiente, ele usa isso, porque ele sabia que ia virar confusão aqui. Quando ele fala que nós cristãos acreditamos na reencarnação, né? No dizer dele lá na ressurreição, ressurgir que significa o quê? Levantar-se, erguer-se, e morrer significa o quê? Deitar, abaixar. Isso é que era a tradição deles. Então, por isso que Paulo gerava um problema. Seria muito mais fácil para o Cláudio Lísias deixa matar Paulo aí, está tudo certo. Mas o problema é que Paulo era cidadão romano. E o Cláudio Lísias estava lá como um preposto de Roma. Ele não podia deixar judeus matarem um cidadão romano sem um julgamento. Né? Porque para os judeus, eles iam fazer o que fizeram com Estevão. O que eles fizeram com Estevão? Julgaram, condenaram, pedra, morreu, acabou, estava encerrada a história. Era isso que eles queriam com Paulo. Só que aí teve esses problemas. Né? E aí ele volta para Fortaleza Antônia, e depois o Cláudio Lísias vai mandá-lo para o governador Félix.
Fala, agora o governador que resolve, eu não vou botar a mão nessa cumbuca. E ele manda para o Félix. Aí Paulo vai ficar 2 anos com o Félix, né, lá, como se fosse cárcere, né? Mas aí é o tema do próximo capítulo, é essa ida de Paulo para o governador Félix, que estava lá em Cesareia, né? Vocês lembram de Cesareia, quando Paulo chegou no porto, veio descendo, ele chegou em Cesareia, né? Depois foi para Jerusalém, né? Passou Ptolomaída, depois chegou em Cesareia. Cesareia já é ali na Samaria. Depois ele fica mais ou menos 110 quilômetros de Jerusalém. Então eles vão mandar Paulo para lá e vão pedir para os judeus irem lá para o Félix, o governador Félix, Marco Antônio Félix, resolver o que fazer com Paulo, né? Esse é que era o espinho, era a cidadania romana do Paulo. Se Paulo não tivesse cidadania romana, ele tinha morrido no primeiro aí, na primeira missão, era na pedrada mesmo que eles iam morrer. Beleza? Deu para entender o que é o contexto esquisito? Por que Paulo ficou torto no meio do judaísmo? Né? Certinho? Então, a cidadania romana para Paulo foi extremamente importante. E para o cristianismo também. Não é à toa que Lucas escreve um capítulo, né, uma grande parte aqui dos Atos, falando disso, da cidadania romana, dos problemas lá, a gente entender como é que funcionava o judaísmo, né, fariseus, saduceus, romanos, dominando tudo, né? Certinho? Beleza? Então tá. E aí, depois, nessa ida de Paulo para Roma, que vai ser a 4ª viagem apostólica de Paulo, porque Paulo não perdia a oportunidade. Ele transforma a ida dele para Roma numa viagem apostólica. Né? A Eliane levantou a mão aqui. Ô, Luciano, eu não vou atrasar, não. Eu queria saber só uma coisa aqui. Eu achei muito interessante sobre o Cláudio Lísias, o Cláudio Lísias, o governador, porque ele estava ameaçando os contendores. E outra coisa também, que essa parcialidade dele e simpatia, eu acho que ele já estava se tornando cristão, não é não? Eu queria só tirar essa impressão aqui, porque ele foi acusado como simpatizante, mas eu acho que na hora que ele foi que ele vai mandar o Paulo, né, encaminhar o Paulo para o governador Félix, então eu queria saber isso aí. Eu acho assim, pelo que eu assim entendi, esse é meu lado, me parece que ele está já a simpatizar com o cristianismo, ou não? O que acontece com o Cláudio Lísias? Cláudio Lísias, ele não era o governador em si, ele era um preposto do governador. Ele era chamado quilarca, ele era chefe de 1000 quiliarcas, chefe de 1000 homens. Sim. Certo? Sob o comando dele tinham 10 centuriões, cada centurião chefe de 100 homens. Então, certo. Cláudio Lísias não gostava da maneira que os judeus lidavam com Paulo, porque, no entender dele, Paulo não fez nada de errado. Ele não cometeu crime do ponto de... Porque Cláudio Lísias pensava com a cabeça romana, não com a cabeça judaica. Então, no entender de Cláudio Lísias, o Paulo não fez nada de errado. Não cometeu crime nenhum, não desrespeitou ninguém. Como o próprio Paulo fala em seu discurso. Eu era fariseu, fui educado por Gamaliel, respeito a Torá e os profetas, mas Jesus é o Messias. Pronto, ele está acima de todos esses. Ele veio para nos trazer essa mensagem libertadora para nós espíritos imortais, que a vida continua, que nós precisamos seguir. Então, essa que é a mensagem que Paulo trazia. E ele dizia isso, Jesus não veio para destruir a Torá, né, o Antigo Testamento, os profetas. Ele veio para complementar os ensinamentos. Uhum. Profetas, luz. Aí os judeus ficavam loucos com ele, porque eles não entenderam Jesus como Messias. Esse é que era. Se eles tivessem entendido que Jesus era o Messias, estava resolvido.
Estava dando tudo certo, mas eles não entenderam isso. Para eles, Jesus era um impostor. E Paulo entendeu Jesus como Messias. Paulo e vários judeus, né, os gentios todos. Certinho? Certinho. Então vamos lá. Obrigada. Então vamos para o céu e o inferno. Nós estamos conversando sobre o médico aqui, o Cardon, certo? Cardon foi aquele que, minutos antes de morrer, teve aquela visão do plano espiritual, foi levado por uma força, né, pelos espíritos no plano espiritual, conseguiu ter uma visão maravilhosa do plano espiritual e deixou uma mensagem no leito de morte, né? Muito próximo do que a gente chama da experiência de quase morte. Ele teve isso, voltou, passou a mensagem para os familiares, para quem estava perto, e depois realmente morreu. Então, eles usam o linguajar aqui na sua segunda morte, na sua morte verdadeira, é essa segunda. Então, nós estamos falando depois dessa segunda, que ele veio para nos trazer informações de como foi a experiência dele realmente depois que ele morreu, depois do desencarne. Certinho? É esse pedacinho que Kardec está estudando aí, logo após o desencarne. Tá bem? Então vamos lá. É no item 9, né? Item 9. De onde provinham as belas e boas palavras que, quando do vosso retorno à vida, endereçastes à vossa família? Elas eram um reflexo do que vira e ouvira. Os bons espíritos inspiravam a minha voz e animavam o meu rosto. Por que ele está falando disso? Porque logo no começo lá da transcrição, o que ele fala? Quando ele voltou para dar a mensagem, né, o rosto dele estava diferente, estava iluminado, estava um rosto glorioso, como eles descrevem aqui, né? E as ideias muito claras, muito lúcidas do que estava acontecendo. Então ele fala, por que isso aconteceu? Porque ele recebeu fluidos vitalizantes, fluidos espirituais, que o vitalizaram para que ele tivesse forças para deixar a mensagem. Então a gente lembra, nós temos os fluidos lá espirituais, temos os nossos fluidos, são os fluidos animalizados, né? Os fluidos bem materiais, e os espíritos conseguem trabalhar esses fluidos fazendo um fluido misto, com coisas espirituais, com coisas mais animalizadas, para trazer o nosso benefício. O que acontece aqui na salinha do passe? Exatamente isso. Nós, com boa vontade, impomos as mãos, não precisaria nem que nós impuséssemos as mãos, se nós ficássemos de frente, pensássemos, estava tudo resolvido. Mas a gente impõe as mãos para melhorar a questão da nossa concentração. A gente impõe as mãos e os espíritos agem com fluidos espirituais, fluidos nossos, misturam isso em benefício daquele que está recebendo o passe. O passe é isso. Beleza? Então vamos lá. Que impressão credes que a vossa revelação fez sobre os assistentes e sobre os vossos filhos em particular? Impressionante, profunda. A morte não é mentirosa. Só aceitar aqui. A morte não é mentirosa. Os filhos, por ingratos que possam ser, se inclinam diante da encarnação que termina. Se pudessem esquadrinhar o coração dos filhos, junto de uma tumba entreaberta, não se sentiria bater senão sentimentos verdadeiros, tocados profundamente pela mão secreta dos espíritos, que dizem a todos os pensamentos: tremeis se estáis na dúvida. A morte é a reparação, a justiça de Deus, e vos asseguro. Apesar dos incrédulos, meus amigos e minha família creram nas palavras que a minha voz pronunciou antes de morrer. Eu era intérprete de um outro mundo. O que é o intérprete de um outro mundo? O médium. O que ele foi quando ele trouxe a mensagem do plano espiritual? Médium. Os espíritos o utilizaram, ele foi médium, trouxe a mensagem para a família. Aí agora eles vão falar da mensagem. Vamos lá? Dissestes que não gozais da felicidade que vislumbrastes. É que sois infeliz?
Não, uma vez que acreditava antes de morrer, e isso em minha alma e consciência. A dor constrange nesse mundo, mas reabilita para o espírito. Notai que Deus soube dar-me conta de minhas preces e de minha crença absoluta nele. Estou na rota da perfeição e chegarei ao objetivo que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, por esse mundo invisível que preside aos vossos destinos. Essa permuta fraternal é a caridade. É uma alavanca poderosa que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. Então a gente vê. Ele é infeliz? Não, mas é aquela felicidade que ele descreveu lá? Também não é. Não é? A gente vê que ele descreve um mundo que é extraordinário, mas ele não faz parte daquele mundo aí. E aqui ele volta de novo. O que o ajudou? Prece e reconhecer a grandeza de Deus, não ser revoltado com Deus, ser submisso a Deus. Então a gente vê que vários falaram isso, gente. O que ajuda na hora que a coisa fica muito ruim e que às vezes a dor vai nos tocar? Prece, submissão a Deus. Vários falaram isso. A sua própria prece, a prece do outro, pelo aquele que já foi. Também ajuda muito. Vários falaram isso. E a submissão. Todos eles falaram. A revolta, o inconformismo, o desespero, tudo atrapalha quem já foi. Beleza? Gostaria de dirigir algumas palavras à vossa mulher e aos vossos filhos? Peço a todos os meus crerem em Deus poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é o ato mais puro da encarnação humana. Que se lembrem que se pode dar pouco. O óbolo do pobre é o mais meritório diante de Deus, que sabe que um pobre dá muito em dando pouco. É necessário que o rico dê muito e frequentemente, para merecer tanto quanto ele. Interessante, olha aqui para a gente ver. Porque é a questão da justiça divina, a maneira de ver, de Deus, no dizer dele, é muito diferente. Quem tem pouco e dá aquele pouco representa muito. Quem tem muito e dá pouco, não resolve, tem que dar muito, nos dizeres dele aqui para que a coisa funcione, Então, Deus, as medidas de Deus são muito diferentes das nossas, Nós vamos ver hoje no Livro dos Espíritos a nossa ideia que a gente tem de interpretar algumas coisas de Deus é completamente equivocada. O que a gente pensa que Deus tem emoções parecidas com as nossas. Isso é um completo equívoco. Deus é completamente diferente disso. A justiça, a misericórdia é diferente. Tem um ponto no Humberto de Campos muito interessante, justamente nesse momento, do órgão da parábola do órgão. Porque geralmente os livros são mais resumidos. E quando você tem uma obra psicografada, uma obra mediúnica, que descreve esses momentos, ele traz geralmente com mais riqueza de detalhes. Então é muito interessante para compreender esse momento que se passou do alto da viúva. E ele descreve muito isso, que Jesus ia só elogiando todos que doavam, os ricos, as 200 moedas de ouro, não sei o que, elogiando. Então chegou a viúva que doou os seus 2 ovos, vai ser os seus 10 centavos, naquele dito da passagem bíblica, que ele diz em verdade vos digo, que ela sozinha doou muito mais que todos os outros ricos, porque tirou daquilo que não tinha. Então, isso tinha muito mais valor. E o Humberto de Campos é espetacular. Nessa descrição, Essa descrição é muito bacana. Diga-me. Eu acho que a questão é que ela tirou do necessário, né? Do Tirou necessário do para necessário. ela. Talvez a questão seja que Deus dá muito, por exemplo. Para quem tem muito, esse muito deveria ser usado para ajudar mais os outros. E as pessoas entendem no sentido de se ajudar mais. Então, elas ajudam a si próprias, e menos aos outros. E talvez a questão seja essa. Sim.
o bom uso daquele recurso que está transitoriamente na sua mão. Na nossa mão. Transitoriamente. Né? É aquela coisa, nós não temos, é o trocadilho, nós temos o que doamos. Né? O que nós temos aqui, a gente possui durante um período depois. E quando a gente Passa. desencarnar, tá tudo aí. É um grau de responsabilidade. Sim, Quanto mais você dá, mais você vai dar. mais cobrado. Com certeza. Por que Jesus era extremamente... por que Jesus era extremamente duro com os fariseus? Porque eles conheciam. E ele era extremamente cuidadoso, amoroso com os apóstolos, com aqueles que ele curou, encontrou no meio do caminho, porque esses não conheciam. A sociedade da época, gente, não era igual hoje. Os escribas, por que os escribas eram importantes? Porque pouquíssimas pessoas sabiam escrever. Era muito pouca gente que sabia escrever. Então, os escribas eram sujeitos respeitados, importantes, porque sabiam escrever, interpretar, escrever legislação. Por que Jesus chegava junto nos fariseus, nos saduceus? Porque eles conheciam a lei, eles eram estudados. Né? Eles eram estudados. Você vê Paulo, capacidade absurda. Esses fariseus aqui, todos conheciam a lei, mas conhecer uma coisa, vivenciar a lei em prol dos outros, completamente diferente. Né? Então, essa máxima, quem é muito dado não será cobrado, não é só na via material, né? Que aí, se a gente pensar nisso, todos aqueles que detêm mais conhecimento e não usam a favor das pessoas, Sim. a favor de quem está ao lado, É verdade. um desserviço, né? Foi bem lembrado, porque às vezes a gente pensa só em coisas materiais, mas não é. São coisas morais, da vida, atitude no dia a dia, atitude, pensar, né, no dia a dia, o cuidado com o outro, o respeito com o outro, isso tudo. Mediunidade, né? Isso tudo. O material é uma ponta, né? Jesus cobrava muito dos fariseus a questão do comportamento e tal, porque qual que era o grande problema dos fariseus? Eles eram os responsáveis pelos ritos, pelas convenções, tanto dentro do templo quanto da vida. Então, eles conheciam, interpretavam e como ficavam vigiando o que as pessoas ficavam fazendo. Né? Eles é que eram os responsáveis por isso. A responsabilidade é tão grande. Nossa, não é só semear, como a gente semeia, se cai em terreno, se cai em terreno arenoso, se cai em terreno espinhoso, nós temos responsabilidade de cortar os espinhos, melhorar, adubar o solo e irrigar a terra. Ou seja, não é só falar, é exemplificar, convidar, insistir, demonstrar. Acolher, cuidar, respeitar o outro, né? Entender a dificuldade e o grau de evolução espiritual que cada um está. Isso cabe a nós mesmo, né? Vamos lá. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações. É acreditar que todos os espíritos são irmãos, não se prevalecendo jamais de todas as pueris vaidades. Família bem amada, tereis duras provas, mas aprendei a suportá-las corajosamente, pensando que Deus vos vê. Dizei frequentemente esta prece: Deus de amor e de bondade, que dá tudo e sempre, concedei-nos esta força que não recua diante de nenhuma pena. Tornai-nos bons, doces e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor vos compreender e vos amar. Que o vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos aqueles que têm necessidade de amar, perdoar e crer. Bonito esse
né? Que ele fala, né? Que o nome de Deus seja um emblema de liberdade para todos os oprimidos que têm necessidade de amar, perdoar e crer. Legal, né? Bem lúcido, muito claro, assim, né? Você vê que ele em espírito era bem melhor do que ele encarnado, né? A gente vê mais uma vez como Mais uma vez. o corpo físico, a barba, o espírito, quanto esse meio material nos influencia negativamente. Limita, né? É isso mesmo. Vamos lá? Vamos começar o Eric Stanislas. Vamos lá. Quanto às emoções vivamente sentidas por corações calorosos nos proporcionam de felicidade. Ó doces pensamentos que vindes abrir um caminho de salvação a todo aquele que vive, a todo aquele que respira material e espiritualmente. Que o vosso bálsamo salvador não cesse de se derramar em grandes flocos sobre vós e sobre nós. Que expressões escolher para traduzir a felicidade que sentem todos os vossos irmãos de além-túmulo na contemplação do puro amor que vos une a todos. Ah, irmãos, quanto bem por toda parte, quantos doces pensamentos elevados e simples como vós. Como a vossa doutrina, estáis chamados a semear na longa rota que tendes ainda a percorrer. Mas também, quanto tudo isso vos terá tributado antes mesmo do momento em que vós a isso teríeis direito. Então, o Eric, ele começa, parece que dando uma oração, falando uma coisa para todo mundo que estava. Esse foi uma reunião mediúnica da Sociedade de Paris. E agora nós vamos entender porque ele vem falando agora. Ele realmente está satisfeito com o pensamento, com as orações, com o que os outros lá da sociedade direcionaram para ele. Mas então ele não foi evocado? Ele manifestou? Deve ter sido comunicação espontânea no comecinho aqui. Ele não foi evocado. E aí, por isso que parece que começa meio esquisito, mas não é não. Nós vamos entender o que é isso que ele está falando quando ele vai mais uma vez falar aqui. Vamos lá. Depois o médium dele vai explicar por que ele está falando. Tá? Então nós vamos andar aqui um pouquinho que dá para entender melhor. A tudo assisti essa noite. Escutei, ouvi, compreendi e vou poder também, a meu turno, cumprir o meu dever de instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Olha, aí aqui já começa. O que parece? Ele estava ouvindo uma reunião de estudos ou uma reunião lá da Sociedade de Paris, como essa nossa aqui. E esse aqui vai ser interessante para a gente entender, porque às vezes a gente acha que a gente beneficia só aqueles espíritos que se manifestam na reunião mediúnica e tal. Não é. Nas reuniões de estudos, no Evangelho no Lar, nas palestras, muito, gente, mas muitos espíritos os que são beneficiados, mudam de rumo, mudam de comportamento, entendem o que está acontecendo com eles e seguem um caminho melhor. Esse aqui veio para falar isso. É exatamente isso que ele vai falar. De o benefício dessa conversa, que esclarece, que leva ao conhecimento, os pensamentos nossos, tem para os desencarnados que estão por aqui, ouvindo e assistindo. Certinho? Então vamos lá. Escutai, estou longe de ser feliz. Mergulhado na imensidade, no infinito, os meus sofrimentos eram tanto mais vivos que não podia dar-me deles uma conta exata. Deus seja bendito. Permitiu-me vir num santuário que não podem impunemente transpor os maus. Amigos, quanto vos sou reconhecido, quanto auride forças entre vós. O que aconteceu? Olha para você ver, ele estava numa região estranha, não boa, porque ele fala dos sofrimentos, de espíritos imperfeitos, e ele não percebeu, mas ele foi levado para uma reunião mediúnica. E ele se manifestou espontaneamente. E aí, na reunião, ele entendeu que ele foi lá, que ele recebeu benefício, e ele passou a ficar grato àqueles que o receberam na reunião. Porque lá ele começou a aprender e entender sua posição enquanto espírito. É disso que ele está falando. Né? Vamos lá. Homens de bem, reunidos
reuni-vos frequentemente, instruí, porque não podeis suspeitar o quanto trazem de frutos todas as reuniões sérias que tendes entre vós. Olha aí. Olha o que ele está dizendo, gente. O Espírito veio espontaneamente para agradecer e falar isso. Isso ele está falando em 1863. Isso vem até hoje. Então, reuniões sérias, pessoas que tentam, se esforçam para fazer o bem, se esforçam para aprender, para se modificar, elas trazem uma leva de espíritos juntos que se beneficiam desses momentos. Certo? Qualquer reunião, né, Luciano? A mediúnica, as evangelizações, as palestras, né? Se a gente vê em todas as atividades, né? Sejam palestras online, seja palestra presencial, estudos online, presenciais, aulinhas de evangelização que vocês fazem, né? Evangelho no lar, né? O Marcinha fala que já conversa com a turma. Vamos lá, agora é a hora de fazer. É isso mesmo, gente. Você está trazendo benefício, é a hora do refrigério. Está dizendo isso. Estava um sofrimento muito intenso, difícil me era compreender, mas Deus me permitiu que eu viesse e aí me melhorei. E aí a gente vai ver aonde isso vai parar. Vamos seguir aqui para vocês verem. Os espíritos que têm ainda muitas coisas para aprender, aqueles que permanecem voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos de seus deveres, podem se encontrar, seja por uma circunstância fortuita, seja de outro modo, entre vós. Feridos por um choque terrível, eles podem, e é o que ocorre com frequência, inclinar-se sobre eles mesmos, reconhecer-se, entrever o objetivo e alcançar, e fortes pelo exemplo que lhes dais, procurar os meios que podem fazê-los sair do estado penoso em que se encontram. Olha aí, espíritos preguiçosos, inativos, esquecidos dos seus deveres, que muitas vezes a gente se esquece dos nossos deveres, só que ele põe circunstâncias fortuitas, como se fosse uma coisa ao acaso, não é. Muitas vezes são direcionados para cá, mas como a gente vê com muita frequência, não sabem como chegaram, quem os trouxe, por que vieram parar, tanto aqui como na reunião mediúnica. Diga, eu acho que ele falou circunstâncias fortuitas ou não, porque alguns, por exemplo, estão passando na porta e resolvem entrar. Né? A gente já viu isso nunca acontecer. E alguns realmente são trazidos e chegam aqui e não sabem o que vieram parar aqui. Né? Às vezes, passando na porta, você imagina, por que resolve entrar? Tem um mentor por trás, a energia atrai. A gente vê na reunião mediúnica o que eles falam. Eu vi uma luz e fui seguindo a luz. Não é? Quantos falaram isso para nós? Falaram para vir aqui, estava seguindo aquela luz. Né? Então a gente tem muito. Eu vim com tal pessoa, chegou aqui, não entendi onde é que eu estava, o que estava acontecendo, mas resolvi ficar. Não é? Isso é muito, muito, muito frequente. Estava conversando com uma conhecida, ela contou uma história que é realmente muito interessante. Ela perdeu o marido, era um acidente de carro, e ela não estava conseguindo, né, gerir bem essa situação. E ela tinha 2 filhos, né, chamavam, se eu não me engano, Haroldo e Tiago. E aí uma amiga falou: vai assistir uma palestra, que eu tenho lido o seu espírita, tenho feito bem e tal. E ela não acreditava, não tinha nenhuma sintonia. Só que nesse dia ela resolveu ir. E a palestra contava um livro, e o livro falava em Haroldo e Tiago. Aí ela ficou achando que a amiga tinha pedido para a palestrante mudar o nome dos personagens sem adaptá-la. Quando ela foi conversar com a palestrante, ela disse: não, mas eu vi na biblioteca, você pode pegar ele. E aí foi que tudo começou a ligar para ela. Não é fortuito, né? Exato. É isso. Vamos só ler aqui o último parágrafozinho. Eu me torno, com uma bem grande felicidade, o intérprete das almas sofredoras, porque é aos homens de coração que me dirijo e sei não ser repelido. Recebei, pois, mais uma vez, ó homens generosos,
a expressão do meu reconhecimento particular e o de todos os nossos amigos a quem fizestes, talvez sem disso suspeitar, tanto bem. Então vamos lá. Agora o mentor do Eric vai falar e explicar um pouquinho dessa situação. Vamos lá que a gente finaliza aqui. Meus filhos, é um espírito que foi muito infeliz, porque esteve por muito tempo perdido. Agora compreendeu os seus erros, está arrependido e, enfim, voltou seus olhos para Deus, que havia desconhecido. Sua posição não é de felicidade, mas ele a isto expira e não sofre mais. Deus permitiu-lhe vir escutar, depois ir para uma esfera inferior, instruir e fazer avançar os espíritos, que como ele transgrediram as leis do Eterno. É a reparação que lhe é pedida. Doravante conquistará a felicidade, porque dela tem a vontade. Olha, às vezes vem um aqui, ouve, aprende, esclarece, volta lá, prega, leva a palavra de Jesus, leva um consolo, leva um conhecimento do Evangelho para aqueles que estão em regiões difíceis, de espírito imperfeito, sofrendo. Então, a coisa vai multiplicando, né? E é importante a gente ter a noção que isso realmente vai crescendo, né? Hoje eu estava vendo lá no YouTube, eles mandam um relatóriozinho lá. Até meados de agosto, você lembra, mês passado eu tinha falado em 3.000 minutos. Esse mês de agosto que passou, até meados de agosto, foram mais de 3.000 minutos assistidos. Então, assim, vai dobrar os minutos assistidos. Então, a gente acha que a coisa não tem alcance, tem muito alcance, né? Então, é isso, é a gente ir semeando, né? Vamos falando, vamos pelejando, que a coisa vai seguindo e a gente vai conseguindo trabalhar mais, levar essa palavra do Evangelho para mais pessoas, levar esse consolo, esse amparo e conhecimento. Acho que as pessoas estão buscando realmente isso. Sim. Necessitadas, né? Esse amparo diante dessa confusão planetária, né? Essa parte da regeneração, né? Essa mudança, traz muita confusão, traz muitos espíritos desorientados ainda com coisas arraigadas atrás, por isso a gente vê atitudes muito agressivas, brutalidade, né, descrença, revolta, né? Então, a gente tomar cuidado com esse momento, a gente vivenciar esse momento, mas não incendiar, botar fogo nessa fornalha. Nós temos que buscar entendermos, não sermos alheios a isso, mas entendermos a importância do momento dessa orientação segura, do Evangelho, do entendimento de cada um no seu grau evolutivo. Né? Beleza? Então vamos para o Livro dos Espíritos. A questão hoje é grande, a 654. 654. Então vamos lá. Vamos lá, Gabi. Vamos para a gente. Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira? Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando mal, aqueles que creiam honrá-lo por meio de cerimônias que não os tornam melhores para seus semelhantes. Então, o que ele está perguntando? Essa adoração, cada um faz de um jeito, tem algum... Deus tem preferência por essa ou por aquela? Olha como a gente pensa em Deus como uma emoção humana, como se Deus tivesse preferência pelo que fala grego ou que fala espanhol, com o que é branco, com o que é preto, com o que é judeu, ou que é espírita, ou que é muçulmano. Deus não tem menor preferência, Deus não está nem um pouco interessado nisso. Isso que Miramês fala. É porque a gente pensa em Deus com a cabeça material nossa. Né? Deus não está preocupado com isso. Beleza? Vamos lá.
Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si aqueles que seguem suas leis, qualquer que seja a forma sob a qual se exprime. Aquele que não tem senão a piedade exterior é um hipócrita. Aquele em que a adoração não é senão uma afetação e em contradição com sua conduta, dá um mau exemplo. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo e que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens desse mundo, eu vos digo que a religião está sobre os lábios e não no coração. Deus que tudo vê dirá: este que conheceu a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que fez do que o ignorante selvagem do deserto, e assim será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derruba, vós o excusais. Se é um homem que vê claramente, vós vos queixais e tendes razão. Aqui chama a responsabilidade. Aqueles que já conhecem têm muito mais responsabilidade que aqueles que não conhecem. Né? E aqui ele fala, o Miramês fala uma coisa muito interessante. Deus, vocês acham que Deus ama mais o espírito elevado do que o espírito imperfeito dedicado ao mal? O que vocês acham? Você acha que Deus tem um amor diferente? De jeito nenhum. Não é? Deus ama a todos de uma maneira só. Mas o que é a diferença? O espírito elevado, ele consegue transformar esse amor em fraternidade, em fé, em esperança, em trabalho, em senso do dever. Enquanto que aquele espírito inferior que recebe o mesmo amor não consegue transformar esse amor em virtudes, mas segue de uma maneira com brutalidade, com rancor, com maledicência, tentando atrapalhar. Não é isso? Mas, talvez porque ele não aprendeu ainda esse amor, né? Ele é o grau evolutivo dele. isso. A diferença exatamente a maturidade espiritual de cada um. Não é? Então, Deus dá em abundância. O que é que nós vamos fazer com isso? Cada um tem a sua capacidade de receber. Quem tem 2 ou mais filhos de diferentes idades compreende muito bem esse conceito. Né? É muito compreensível essa situação. As necessidades são diferentes, né? A gente faz a mesma coisa, pega do mesmo jeito, Irmão gêmeo. anda do mesmo jeito e Por quê? cuida. São espíritos. Se pequeno, Grande também. São espíritos. São espíritos diferentes que vivenciaram, olha o passado, vivenciaram coisas completamente diferentes, perceberam coisas completamente diferentes. E mesmo nessa vida, a maneira como cada um entende essa ou aquela situação, esse ou aquele jeito do pai e da mãe também é diferente, né? Às vezes a maneira dele perceber hoje como é que é isso. Vamos só finalizar aqui. Não perguntei se há uma forma de adoração mais conveniente, porque isso seria perguntar se é mais agradável a Deus ser adorada em um idioma que em outro. Eu vos digo ainda uma vez, os cânticos não chegam a ele senão pela porta do coração. Isso é bem legal, porque quando Jesus falou, né, esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim, é isso aqui. O que ele está interessado? É no sentimento, não é na palavra, no jeito que é a coisa externa. Ah, mas tem gente que adora desse jeito, está tudo certo. É o momento dele, é a maneira que ele expressa a sua religiosidade. Está bem. Com o tempo, isso vai modificar? Claro que vai modificar. E é nosso dever respeitar esse momento de cada um, a maneira de adorar a Deus. Né? Nem, como o Miramês põe, nem todos conseguem adorar a Deus ainda em espírito e verdade, porque nós precisamos caminhar na nossa escada evolutiva, né, para que a gente seja mais capaz de adorar a Deus em espírito e verdade. Né? Beleza. É isso. Na semana que vem a gente volta. Vamos finalizar aí? Vamos lá?
Senhor Deus, nosso Pai, agradecidos estamos pelo alimento da tarde de hoje, que tão abundantemente esclarece o nosso intelecto, os nossos sentidos. Permitai, Senhor, que na próxima semana estejamos todos aqui novamente, aqueles que estão online, os que puderem estar presentes, possamos nos reunir para mais uma vez, desfrutarmos desses momentos que tanto elevam o nosso espírito. Agradecemos essa ambiência que essa casa nos proporciona e pedimos que nos acompanhe, Senhor, através dos nossos mentores, aos nossos lares, para que levemos até cada casa a sua paz, o seu amor e a esperança sempre em dias melhores. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.